A maneira com que você se veste, com que você se porta, sugere uma mensagem. Não tô dizendo pra pessoa estuprar ou abusar da pessoa, mas sugere sempre uma mensagem. Eu não vou insistir nisso, mas enfim. Agora sobre aquilo de padrão de beleza e tal, é uma coisa que inclusive eu já abordei no meu canal e que eu concordo contigo, tá? Por exemplo, geralmente as feministas, elas atribuem os padrões de beleza aos homens, né? De que a cultura da magreza é a culpa do patriarcado. Não é a culpa do patriarcado. Não, é estilista gay. É estilista gay. Eu concordo. Isso aí eu concordo plenamente contigo. E é uma outra coisa que eu costumo dizer. Tem muita feminista que diz, mas é que a culpa da sexualização da Luísa Sonza, ou da Anitta, ou das divas pop no geral, é culpa dos homens. Não é culpa dos homens. Eu penso que, escuta, a culpa, na verdade, é da cultura LGBT e das próprias mulheres. Porque elas veem nessas mulheres como referências de sexualidade, de empoderamento, de beleza. Então, o que existe é uma cultura de beleza que exclui os homens desses parâmetros e referenciais de beleza. Porque não entendi. Exclui os homens... Os homens, eles não são realmente usados como grande critério pra analisar a beleza de uma mulher. Elas ficam belas pra elas mesmas e pros homossexuais, pro público LGBT no geral. Porque se a gente for perguntar o seguinte, muito simples pra publicitários. Quem é que consome Anitta, ou Luísa Sonza, ou essas divas pop gostosas? Homens gays, LGBTs e mulheres. Então, são padrões de beleza que nós nos submetemos intragrupalmente. E você entrou nessa. Exatamente, eu não tô dizendo que eu não entro. Só que a questão é que eu prefiro me submeter a um padrão de beleza LGBT, eu realmente prefiro, eu acho que de fato é mais bonito do que o parâmetro de beleza dos homens heterossexuais. Glenda, você tá dizendo que o padrão de beleza feminino, neurologicamente atribuído a uma mulher, que seja o signo da fecundidade, tudo bem, a cultura pode mudar, não de tanta forma. O signo da fecundidade de seio, de quadris, de bunda, é muito mais interessante você se adequar a um padrão de beleza de um gay que quer que a mulher fique parecida com um rapazinho. É claro que se você foi vitimada por uma cultura machista gay. Tá, mas é que eventualmente faz com que você, uma mulher deslumbrante, queira emagrecer cada vez mais pra atender os interesses da sociedade. Essa é a sua maior contradição. Adriles, eu acho que isso aí é de uma condescendência intelectual imensa. É de objetividade. De você achar que eu sou uma pobre coitadinha, uma pobre vítima das minhas próprias escolhas e dos meus parâmetros e gostos pessoais. Tá, mas não importa. A questão é que eu sou uma maior intelectual. Eu tenho a consciência do que está me afetando. Eu tenho a consciência de perceber que tudo isso me influenciou. A questão é, eu devo ser respeitada e legitimada em relação às escolhas que eu tomo a partir das minhas influências. Eu prefiro esse padrão. Eu penso... padrão que é antifeminino. Não tô dizendo que você é magra ou gorda. Agora, eu já vi, eu acho isso um caso que eu também acho que é muito complicado. Eu vejo mulheres lindíssimas fazendo regimes completamente loucos. Todas as mulheres que em alguma medida eu me atraí, elas fizeram regimes loucos e algumas fizeram bariátrica. E a maioria fica horrorosa, fica flácida, fica precocemente envelhecida por causa de um padrão histérico defendido por estilistas gays que não gostam de mulheres. E aí tem um filósofo que é conservador, você vai gostar muito dele, inclusive, René Girard, que tem uma teoria do mimetismo que é muito simples. Como é que nasce o padrão do seu gosto e do seu desejo? Você imita. Claro que tem coisas inatas, biologicamente inatas, como a sexualidade masculina e feminina. A mulher gosta do homem mais alto, omoplata larga, aquela coisa da proteção. O homem gosta da mulher, entre aspas, boa parideira, cara. É quadril mais largo, seio mais farto, pra alimentar e proteger o bebê. E, eventualmente, você cria uma distorção desse padrão. Aí você tá me dizendo que dentro das suas escolhas, você escolheu ser a antítese disso. E aí cria exatamente um padrão e uma imagem para mulheres que eu considerava lindíssimas, que eu vi, que eu não precisei nem fazer pesquisa, que eu vi se transformar em mulheres esquálidas por um padrão de beleza artificial. Esse é um problema. Da mesma forma, você tem o body positive que vai no movimento oposto. Eu, que sempre fui defensor, ainda sou defensor da causa de moda, plus size ou curve, não sei o quê, contra a anorexia promovida por esses estilistas, eu vejo mulheres ficando horrorosas e tão lindas. Não tão também. Você tem que criar um padrão mais espiritual, mais social, mais religioso, mais afetivo, mais moral do que físico, para não ficar submetido a essas prisões, que são prisões estéticas de magreza ou de, eventualmente, de gordura excessiva, e relaxar. O corpo não é o centro da humanidade, é o espírito, é o intelecto, é a moral, que as pessoas se sentem hoje muito mais ofendidas se você fala qualquer coisa sobre o corpo delas, e você se sentiu aqui quando eu falei que você estava linda, que você estava bochechudinha. Olha só,
Você não se sentiu ofendida por nada que eu falei de contraponto intelectual a você. Mas quando eu falo do seu corpo, isso é manifestação de uma revolução sexual que cortou e podou o princípio de espiritualidade totalmente. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Quando você fica materialista, o corpo é seu altar. Isso é muito perigoso. Tanto do ponto de vista de autopercepção, de autoestima, que todo mundo fica histérico, querendo um padrão que é inalcançável, tanto do ponto de vista sexual. Sexual, que cria essa esquizofrenia contraditória, que ao mesmo tempo promove uma promiscuidade para mulheres, do feminismo, promove um puritanismo total, que se você tocar no joelho de uma mulher, você é um assediador. É nesse ponto que eu falo que, eventualmente, muitas mulheres são vítimas, e você também. Tá. Em relação a se submeter a esses padrões e tal, eu concordo contigo, sabe? Eu diria que, em maior parte desse teu último monólogo, sim, foi bem provocativo pra mim e eu acho que tu tá correto, tá? Agora, eu penso que também existe um outro fator que é muito relevante pra justificar o tipo de ofensa ou o nível de ofensa que isso me leva. Porque esse é um tipo de coisa que, no geral, as mulheres já têm que lidar desde muito cedo. O corpo delas sempre acaba sendo um problema. Então, ainda que tu goste do meu corpo ou o corpo de determinadas mulheres, sempre vão existir pessoas que não foram solicitadas a darem opinião sobre o corpo das mulheres. Isso é extremamente invasivo. Geralmente não são pedidos solicitados. Costuma ser, como eu poderia dizer, não é exatamente incivilizado, mas é deselegante, é deseducado, é invasivo. Eu não solicitei a opinião direta sobre o meu corpo. E esse é o tipo de coisa que mulheres sempre têm que acabar lidando. Seja vindo de estilistas, sendo vindo do público LGBT, sendo vindas do pai e da mãe, dos irmãos, dos tios, ou de homens desconhecidos que elas não têm nenhum tipo de intimidade. Então, esse tipo de coisa, por mais que tenha sido bem motivado, que tenha tido todas as boas intenções vindo de você, de qualquer forma, tu tá representando, ou pelo menos reproduzindo, o mesmo tipo de comportamento de pessoas que fazem comentários sobre o nosso comportamento. Eu te elogiei. Aliás, sobre o nosso corpo especificamente. Glenda, eu te elogiei. Tudo bem. Outra coisa é sobre tu ter uma perspectiva errada a respeito do meu corpo. O meu corpo não é o tipo de corpo que tu acha que ele é. Eu não sou curvilínea, eu não tenho uma cintura fina, eu não tenho um quadril largo. Eu não sou essa pessoa. E veja só, eu gosto de não ser assim. Eu gosto de ser, por exemplo, triângulo invertido. Os meus ombros, as minhas costas, elas são mais largas do que o meu quadril. E eu gosto de ser assim. É assim que eu nasci. Eu gosto da forma que eu sou. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ofenderia mais você ou qualquer outra pessoa? Dizer que você é mau caráter ou que seu corpo não tem o quadril que eventualmente você gostaria de ter? Você se sentiu muito mais ofendida quando eu falei exatamente do seu corpo de uma maneira elogiosa. Eu elogiei seu corpo. Note bem, elogiei suas bochechas, nem falei dos seus quadris. Mas o ponto é esse, o ponto não é só você. O ponto é que o corpo virou uma moda uma coisa de valorização, de autoestima muito maior do que o talento, do que a inteligência, do que a moralidade. Você vê nas redes sociais as pessoas valorizando muito mais o corpo, meu corpo, minhas regras, em relação à sexualidade, em relação à autoestima, à autopercepção do corpo. E isso cria uma esquizofrenia latente e patente, né, na verdade, na cabeça das mulheres. O que eu tô propondo, o que eu acho que seria mais interessante, é você mudar o foco. Você, todo mundo. Mudar o foco do corpo pro espírito. O espírito, eu tô falando só de Deus. Tô falando de uma questão de espiritualidade, de moralidade, de intelecto. De valorizar de moral, o coração. De ética, de coração. Se alguém chega pra você e fala, você tá gorda, mas é irrelevante. Por que a pessoa se sente, é essa a pergunta fundamental que eu te faço, e a todas as mulheres, por que se sente tão oprimida, tão constrangida, tão ofendida quando alguém fala do seu corpo? E aí você cria outros problemas também. Se alguém fala pra a Thaís Carla que ela tá obesa mórbida, você não tá exatamente sendo invasivo, tá até preocupado com ela. Tá. Então o corpo pra mim, por isso que eu falei das suas bochechas lindas, que eventualmente isso não é uma questão de prioridade pra mim, isso não me coloca no lugar, ou qualquer outra pessoa que faça uma análise, sobretudo a análise elogiosa de um corpo, como um machista estrutural que está objetificando a mulher. E outra coisa, não tenho nada, como você disse, olha só, como você disse, contra o princípio da objetificação. Todo princípio de atração sexual por alguém se dá primeiro pela objetificação. Pela objetificação. Sim. Não, você não vai chegar na alma, eu amo a sua alma. Primeiro você vai ver o gesto da pessoa, o corpo da pessoa, os detalhes da personalidade da pessoa. Aí,
passando por aquele tesão, entre aspas. Mulher trabalha mais com conceituação e ideal, mas ela passa também pela objetificação, não tanto quanto o homem. A objetificação é o passo primeiro para a potencialidade de um afeto mais profundo para uma pessoa. Então, as pessoas, é engraçado. Eu volto a dizer dessa contradição esquizofrênica imanente em relação ao feminismo, que acha que o corpo é um templo sagrado e, ao mesmo tempo, faz uma liberdade sexual que leva à promiscuidade, tem levado à promiscuidade, e, ao mesmo tempo, faz de um puritanismo que nada pode ser dito a respeito do corpo de alguém. O corpo é em segundo plano do caráter e da personalidade da pessoa. E nada pode ser, ninguém pode se aproximar do corpo de uma mulher sob pena de ser taxado de tarado. Então é isso que é a questão. É a civilização do materialismo corporal que a gente está vivendo. E emburrecidamente, eu acho. Eu penso que o corpo está em segundo plano. O corpo você come, você dorme, você caga, você transa, você se relaciona. E, eventualmente, o que interessa são suas ações, seu caráter, seu trabalho que vai te tornar digno. Não a formatação do seu corpo. Você pode ficar mais ou menos bonito de acordo com o que você faz com o seu corpo, mas ficar preocupado com ofensa corporal por causa da sua bochecha... Agora é só esperar, né? Porque depois desse discurso feminista aí, impressionante. Não é? Feminista? Mas, veja só, tem uma coisa que também acaba interferindo, obviamente, na obsessão da mulher pela beleza, que é uma questão evolutiva biológica, né? Tu sabe que isso é intrínseco à constituição feminina. Assim, nós seremos, de qualquer forma, muito mais obcecadas pelo exterior e pela beleza do que os homens. A questão é, necessariamente a gente precisa se resignar a isso? Acho que não, eu concordo contigo, concordo plenamente. Não é porque é natural que é bom, não é mesmo? Seria uma falácia naturalista. Mas eu penso que também tem um aspecto que é muito relevante, e aí provavelmente vai concordar comigo que a gente falou anteriormente, que é o fator da tecnologia. A gente se compara muito. A gente consome muito material, muita produção, que é feito por mulheres que a gente acaba usando como referência de beleza. Eu concordo contigo. Não, eu concordo contigo nesse aspecto. Legal. E eu penso também que não necessariamente vai gerar um comportamento saudável. Eu também olho para inúmeras mulheres que fizeram todo tipo de interferência estética e penso, nossa, ela era muito mais bonita antes. Ela era mais bonita com um pouco mais de bochecha, ela era mais bonita com menos lábios, ela era mais bonita com o cabelo natural. Eu concordo nisso contigo, plenamente. Agora, eu acho que a maior divergência que eu tenho é de você dizer, por exemplo, que para nós, né, acaba sendo gerado algum tipo de contradição de que, ao mesmo tempo que nós somos puritanos, e eu concordo, isso principalmente veio da influência norte-americana, brasileiros nunca foram tão puritanos quanto americanos, é insuportável, isso pra mim é um absurdo, mas também de achar que é um absurdo nós pensarmos que o nosso corpo é sagrado. Sim, eu penso que o corpo, principalmente da mulher que sempre foi invadido, violado, roubado, emprestado, a gente tem que estar ali o tempo todo reafirmando, sim, mas o corpo feminino mais. É sagrado, sim. Não é. Eu não tô dizendo que ele é mais. A questão é que ele sempre costumou ser mais violado do que outro corpo. Então a gente tem que estar ali sempre afirmando, reafirmando que ele é importante. Reafirmação é o que eu falo da janela de Agora, foi ultrapassada. Agora tem uma outra coisa que é importante. XIX? Adriles, tem uma coisa que é muito importante. Eu não sou puritana sexual. Eu imaginei. Eu não sou essa pessoa. Então, inclusive, tem inúmeras pessoas que dizem nas lives: ah, eu te acho linda, gostosa, maravilhosa, os seus peitos, isso e aquilo. Eu não me incomodo quando as pessoas falam da minha aparência, quando elas me acham linda, gostosa, peituda, isso e aquilo. Na verdade, eu fico feliz. Eu fico feliz, mas principalmente quando aquilo corresponde aos meus parâmetros de beleza. Então, se uma pessoa vai lá e elogia os meus peitos fartos, tudo bem, porque eu gosto de ser peituda. Outra coisa é uma pessoa elogiar um aspecto das minhas características que eu não estou bem à vontade. Você quer ser elogiada da maneira que você quer ser elogiada. Sim. Eu não vou nem contra-argumentar com isso. Você elogiou do jeito errado, Adriles. Eu elogiei do jeito que você não quer ser adequada como elogio. Sim, tu poderia ter dito, nossa, lindos peitos fartos. Aí eu ia gostar. Ah, falar da sua bochecha não pode. Não. Eu não vou nem contra-argumentar sobre isso. Eu acho que agora a gente pode até entender. Eu não vou nem É tipo aquela história, a mulher quer que você seja vidente, né? do jeito Leia que eu quero. mentes e tal. Sim, vai Tem que ler a mente minha dela mente. primeiro, pô. Não, isso é uma questão mais da psique feminina de qualquer tipo. Tu deveria de ter obedecido a minha demonstração, porque como as mulheres, obviamente, tanto quanto os homens, eles diferem nesses aspectos, quando a pessoa dá uma sinalização, tu deveria considerar, talvez ela gostaria que eu elogiasse outras coisas. Mas, né? eventualmente, algumas mulheres querem que você se contraponha a elas pra estabelecer uma atitude de... Eu concordo, sabe? Eu vou te dar um exemplo. As técnicas de sedução são terríveis. Tá. Esse aqui é especialista. Tá, sabe mas mais do que eu concordo contigo, por exemplo, assim, ó, geralmente as pessoas não gostam de diástema.
que é aquela separação entre os dentinhos, eu acho lindo. Dá uma Essa é doçura, esquisita. Eu dá, tenho, dá uma eu tenho meiguice na pouquinho. pessoa. Eu acho muito fofo isso, eu acho lindo. Inclusive, eu elogiei um guri hoje no podcast que ele tem esse espaço entre os dentes. O Elan também tem esse espaço entre os dentes. Eu acho lindo. Às vezes, eu também elogio algumas características de certas mulheres que eu imagino que elas não gostem. Por exemplo, um nariz maior. Sabe aquele nariz adunco, forte? Eu acho lindo. Então, às vezes, a pessoa, tu imagina que ela tem uma certa insegurança nisso, mas eu digo também porque eu sou honesta. Eu não vou lá dizer, ai, que linda você é nesse aspecto, sendo que eu não concordo. O que você não gosta no corpo de um homem? O que eu não gosto no corpo de homem? Hoje em dia, eu sou muito ampla nos meus parâmetros físicos, Mas tem alguma coisa que você não gosta. Deixa eu pensar uma coisa que eu realmente não gosto. Tá. Eu não gosto... Nossa, eu não sei se eu deveria dizer isso. Ai, eu não queria dizer. Caramba, é tão cancelável assim, velho. Ah, sei lá, eu não gosto de homens que não tenham cabelo. Eu gosto de homens cabeludos. Nossa, Você não gosta de careca? Eu não gosto de gente calva. Claro. Eu não acho muito Você atraente. acha que isso é terrível? Ah, mas é que eu não quero fazer com que os homens calvos se sintam mal, entendeu? Mas faça um implante. É só fazer um transplante. Hoje em dia tá na moda. Meter aquele negócio, o cabelo fake. Isso, Colado. isso. É, exato, coladinho e tal. É, uma prótese, uma Nossa, peruquinha. peruca, pô. É. Tudo bem. Mas eu gosto mais de homens que têm um cabelo, assim. Eu não curto tanto calvície. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.